Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, formação profissional em computação. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à disciplina de formação profissional em computação. A aula de hoje é Bibliotecas e Frameworks Web. A professora Alessandra Alanis Macedo é vista dos ombros para cima em uma varanda com um toldo e plantas à esquerda, televisão e ar-condicionado ao fundo, parede de tijolinhos com uma porta de vidro à direita. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da docente à direita. No primeiro slide, o tema da aula, Bibliotecas e Frameworks. Por todos os lados, existe algum site ou aplicação utilizando o framework JavaScript e bibliotecas da linguagem. Uma biblioteca JavaScript, na verdade, ela é um pedaço de código reutilizável que você pode usar como base para a implementação de outros projetos e outros códigos. A ideia é usar uma biblioteca de modo que você possa reutilizar os códigos existentes para não perder tempo escrevendo códigos aí que alguém já escreveu e você pode utilizar. Em outras palavras, é um arquivo JavaScript que contém um monte de funções e essas funções realizam aí alguma tarefa útil para, por exemplo, para a sua aplicação aí que você está criando, sua aplicação web. Assim, nós, desenvolvedores, podemos nos concentrar em resolver outros problemas. jQuery é, de longe, aí, a principal biblioteca JavaScript que existe atualmente. Ela foi lançada em 2006 e tem sido usada em sites aí em todo o mundo. Só para você ter uma ideia, para você ter uma noção ainda melhor quanto ao seu uso, segundo algumas estimativas, mais de 50% de todos os sites ativos hoje, eles utilizam jQuery. Quando se fala em frameworks, né, e bibliotecas JavaScript, também é impossível você não ouvir alguém falar de React, né? Isso acontece por inúmeros fatores aí do React. O primeiro é o fato dele pertencer aí ao grupo famoso, né, Instagram, foi o primeiro, né, e depois o Instagram hoje foi comprado pelo Facebook, né? Além disso, o React é conhecido por ser uma biblioteca para criar interfaces aí considerados eficientes. Desse modo, ele se posiciona aí como uma ferramenta para trabalhar em front-end. Isso se traduz para o desenvolvedor como uma facilidade na hora de ter um código limpo e reutilizável. O Bootstrap que vocês estão vendo aí também é um dos frameworks JavaScript Web, open source, e é capaz de oferecer suporte para desenvolvimento considerando HTML, CSS, né, e JavaScript. Ele foi desenvolvido em 2010, verdadeiramente lançado em 2011 aí pelo Twitter. O AngularJS, né, JS, é o mais famoso, aí, um dos mais famosos frameworks JavaScript quando a gente fala de desenvolvimento, aí, pensa no pessoal da Google, né? O Angular, sem o JS no nome, é um framework multiplataforma, né, também da Google, né, e ele é uma reescrita completa do AngularJS. E foi escrito usando TypeScript, né? O estilo da arquitetura mudou para ser baseado em componentes, né? E devido ao uso do TypeScript, né? Ele teve que ser aí reestruturado. O Node.js é o mais robusto, é considerado o mais robusto dos frameworks JavaScript. Isso acontece porque o Node foi criado para ser escalável, né? Quer dizer, ele tem toda a sua composição de código estruturada para proporcionar performance, né? Melhor performance, mesmo com uma utilização pesada e com vários acessos ao mesmo tempo. Abaixo do tema da aula, os logos. jQuery, React, Bootstrap, D3, Babel, AngularJS, Gimmer.js, Node.js, Angular e Vue.js. Fonte N. Koifman no site blog.cronap.io, frameworks para desenvolvimento de softwares.
Nesse slide, vocês vão ver que eu levantei, coloquei aí para vocês, né, as vantagens de cada uma desses frameworks mencionados, né? O jQuery, ele utiliza seletores CSS para localizar elementos da estrutura da marcação HTML, né? O React facilita, né, para aplicações web dinâmicas. O Bootstrap, ele tem uma estrutura consistente que suporta grande parte aí dos navegadores, e o Angular JS, os componentes dele podem ser utilizados aí em diferentes partes de uma aplicação. Outra vantagem do jQuery é uma vasta quantidade de plugin, do React, componentes reutilizáveis, né? Do Bootstrap, estruturas e estilos mais responsivos, e do Angular, uma prototipagem mais rápida, né? Aí, por último, no jQuery, a gente tem que ele ocupa pouco espaço de disco. No React, melhora a performance por conta do uso do DOM virtual. E no Bootstrap, foco na experiência de usuário, né, no User Experience. E o Angular, por último, reduz aí a carga, né, das CPUs e do servidor pela maneira como ele trabalha aí com as páginas. Slide intitulado Vantagens e uma tabela de 4 colunas. Cada uma delas corresponde a um framework. Coluna 1. jQuery utiliza seletores CSS para localizar elementos da estrutura de marcação HTML. Vasta quantidade de plugins. Ocupa pouco espaço em disco. Coluna 2. React. Facilidade para criar aplicações web dinâmicas. Componentes reutilizáveis. Melhorias na performance por conta do virtual DOM. Coluna 3. Bootstrap. Uma estrutura consistente que suporta grande parte dos navegadores. Estruturas e estilos responsivos. Foco na experiência do usuário. Coluna 4. Angular JS. Os componentes podem ser reutilizados em diferentes partes da aplicação. Prototipagem mais rápida de aplicativos. Reduz a carga das CPUs do servidor. Mas também, né, nem tudo é uma maravilha. Nós temos aí as desvantagens de cada um desses frameworks, né? Pensando no jQuery, as aplicações precisam de um servidor, né, para criar e gerenciar sessões. E também é necessário um outro aplicativo para fornecer os dados escritos aí em outra linguagem. Uma outra desvantagem é que as aplicações mais complexas podem se tornar mais lentas, porque elas vão depender da máquina onde está sendo utilizada. E aí, por último, uma outra vantagem, né, o código-fonte não é tão protegido como no jQuery, né? E, além disso, podem ocorrer conflitos aí entre os scripts, dificultando a depuração em alguns casos aí. Em relação ao React, nós também temos algumas desvantagens, como o alto ritmo de desenvolvimento de framework pode ser também considerado uma desvantagem, né? Atualizações muito constantes. Abrange apenas as camadas da interface do usuário do aplicativo e nada mais além disso. Outra desvantagem que a gente pode considerar é uma documentação bastante pobre, né? O Bootstrap, ele tem outras desvantagens, né? Todos os sites com framework do Bootstrap, eles terão uma aparência similar. Se você não fizer uma personalização adequada, vai ficar tudo com a mesma cara. O HTML não é nativamente compatível, e os estilos usados podem gerar muitos resultados desnecessários aí no seu HTML. Outra desvantagem é que o JavaScript está vinculado ao jQuery e é uma das bibliotecas aí mais comuns, o que deixa a maioria dos plugins aí sem uso. Por último, o Angular, né? Uma desvantagem do Angular é a dependência do JavaScript, né? Os outros também têm JavaScript, né? Mas o Angular também. Dependendo da qualidade dos códigos, as aplicações dinâmicas são mais complexas e aí tendem a apresentar alguns atrasos e mostrar falhas aí enquanto você estiver executando. A documentação do Angular é limitada, e se você estiver usando muitos, né, computadores assim, muito antigos, né, a renderização dos sites poderá demorar mais que o ideal, ou apresentar falhas, né? Isso vai acontecer porque
O navegador, né, não executa tarefas com manipulação de DOM. Dependendo da qualidade dos códigos, as aplicações dinâmicas mais complexas, né, vão mostrar aí essas falhas e esses problemas durante a execução. Slide intitulado Desvantagens e uma tabela de 4 colunas. Cada uma delas corresponde a um framework. Coluna 1. jQuery. O código-fonte não é tão protegido. As aplicações precisam de um servidor para gerenciar sessões. Podem ocorrer conflitos entre scripts, dificultando a depuração. Coluna 2. React. O alto ritmo de desenvolvimento. Abrange apenas as camadas da interface do usuário. Pouca documentação. Coluna 3. Bootstrap. HTML não é nativamente compatível. Os estilos podem gerar muitos resultados desnecessários. O JavaScript é vinculado ao jQuery. Coluna 4. AngularJS. Dependência do JavaScript. Aplicações complexas apresentam atrasos. Pouca documentação. Esse slide, ele une os frameworks citados, né, que são baseados em JavaScript, e alguns frameworks de uso geral aí de desenvolvimento. Além das considerações aí que a gente falou para cada um dos frameworks, vantagens e desvantagens, ainda tem que ser levado em conta as necessidades de cada projeto. Se você for trabalhar com aplicações móveis, pense aí melhor no React ou no Angular com Ionic, né? Ou mais recentemente no Flutter, né? Pois eles acabam permitindo a implementação de interface bastante responsiva. E uma pesquisa realizada por uma pesquisadora, Iane Konfman, ela descobriu, essa pesquisa está aí para vocês nesse link, ela colocou, é recente, de 2020, ela fez uma pesquisa com base na aceitação e utilização dos profissionais e gestores da área de desenvolvimento, e baseado nisso, ela apresentou aí os 10 frameworks mais importantes da atualidade, né? Existem mais opções disponíveis para você conhecer, e isso é, na verdade, o que enlouquece os desenvolvedores, né? Qual é a melhor opção? O que se encaixa melhor no meu projeto? Se você gostou dessas tecnologias citadas, né, busque mais informações aí sobre esses frameworks, né? Talvez ele se encaixe melhor para o projeto A do que para um outro projeto aí B, né? Lembre-se que é importante você conhecer as características desses projetos, como a gente falou lá na aula que a gente falou sobre projeto e processo e desenvolvimento de software, e lembre-se também que é importante você conhecer mais o fato da linguagem em si do que dos frameworks e das bibliotecas, né? Porque quando você conhece uma linguagem, é possível você adaptar a diferentes frameworks e ferramentas, né? Correndo menos risco de ficar defasado com algum desses recursos aí, que inclusive pode ser descontinuado a qualquer momento. Então, nesse caso, quando você for usar aí os frameworks, é importante você investir no aprendizado aí, primeiramente, de JavaScript, e depois nessas tecnologias auxiliares. Slide intitulado Frameworks Top 10. Abaixo, esquema circular. Em uma grande esfera, ao centro, frameworks para o desenvolvimento de softwares. Dela partem esferas menores, posicionadas ao redor com os frameworks em sentido horário. Spring Boot, jQuery, Corona, Flutter, Material Design, Ionic, React, Angular, Cordova e Bootstrap. Fonte: N. Koifman, no site blog.cronap.io. Frameworks para desenvolvimento de softwares. Você também pode pensar, né, o que vai impulsionar a minha carreira, né? Eu vou trabalhar em front-end, back-end, vou trabalhar full stack, né? Atualmente, existem 4 áreas de atuação muito bem definidas para quem decide apostar aí na área de desenvolvimento web, né? São elas o front-end, né, o desenvolvedor, o developer front-end, que ele fica responsável pela criação da parte gráfica de um site e de um produto digital, faz a conversão aí dos dados em uma interface que seja agradável, usando aí as linguagens que a gente falou, né, os padrões web, né, JavaScript, CSS, HTML.
Tem também a carreira pensando em desenvolvedor back-end, que é responsável pelas funcionalidades do site, pela interação do produto, né, com o usuário, com a criação de conta, login, senha e operações aí executadas pelos clientes. E aí o foco é em linguagens, né, pensando em desempenho de funções. E aí se trabalha mais na questão de PHP, Ruby, Python e Java. Slide intitulado Áreas de Atuação e os Textos. Dev Front-End fica responsável pela criação da parte gráfica de um site e de um produto digital. Faz a conversão dos dados em uma interface agradável, usando linguagens como JavaScript, CSS e HTML. Dev Backend é responsável pelas funcionalidades do site, pela interação do produto digital com o usuário ou a usuária, como criação de contas, login, senha, entre outras ações executadas pelos ou pelas clientes. Entre as linguagens necessárias para o desempenho das funções estão PHP, Ruby, Python e Java. Tem também a atuação de desenvolvedor de aplicativo, né? Que é quem está mais preparado para programar aplicativo para Android e iOS. Esses profissionais costumam dominar linguagens de programação como Shift, Java, Objective-C, né? E, finalmente, o desenvolvedor full stack, né? O desenvolvedor completo, né? Que é um desenvolvedor web que sabe trabalhar com aplicativo, site, com front e back-end, né? Por isso ele é mais geral e conhece bem aí o processo de desenvolver software, bem como o sistema de hospedagem, rede, banco de dados, questões de servidor, segurança de dados, né? User experience, entre outros. Então, aí vocês conseguem ver como está ramificada essa carreira aí de desenvolvedores web. Novo slide com os textos. Dev de aplicativo é quem está preparada para programar aplicativos Android e iOS. Essas profissionais costumam dominar linguagens de programação como Objective-C, Swift e Java. Dev Full Stack é uma desenvolvedora web que sabe trabalhar com aplicativo e site com front-end e back-end. Por isso, é mais generalista e conhece bem o processo de desenvolver o software, bem como o sistema de hospedagem, rede, banco de dados, servidor, segurança de dados, UX, entre outros conceitos. Pensando em Python, né, a gente falou de frameworks JavaScript, a gente não pode deixar de falar de framework Python, né? Como vemos a programação para web, ela ganha cada vez mais espaço no mundo digital, né, no mercado. As linguagens de programação estão cada vez mais poderosas e também, ainda bem, né, cada vez mais produtivas e com excelente desempenho, né? E aí, além daqueles frameworks que a gente viu importantíssimos, né, existem frameworks que são em Python, né? O objetivo de ambos, né, é fornecer aí facilidades para o desenvolvimento dos nossos aplicativos, né? E Python também oferece ótimas opções para programação web. É claro que os frameworks aí para Python estão disponíveis no mercado, né? Na aula de hoje a gente vai falar especificamente de Django, mas você vai ver aí que existe Button, Flask, né? O Flask também é para Python, né? Mas nós vamos falar mais de Django, né? Django é um framework de código aberto escrito em Python que permite aos desenvolvedores implementar aplicativos complexo, né, desde simples a complexo, de maneira rápida e eficiente, né? Ele tem uma estrutura de alto nível que acaba otimizando o desenvolvimento dos aplicativos e ele também incorpora aí uma biblioteca, uma vasta quantidade aí de biblioteca, né? Para as quais exige aí menor necessidade de codificação e aí fazer reuso de componentes, né? O que garante aí projetos mais rápidos, né, e projetos de médio a grande porte. Slide intitulado Framework Python, seguido dos logos dos frameworks Django, CherryPy, Flask, Web2Py e Bottle. Então, a primeira opção dos desenvolvedores de Python, aí pensada pela maioria,
é o Django, né? Por essas facilidades aí que eu citei, inclusive facilidade de manutenção de grandes sites aí, famosos como Pinterest, Instagram, Mozilla, né? E alguns outros aí, como o famoso Washington Times, né? Ele é gratuito, é open source para desenvolvimento web, tão alto nível que já traduz aí para nós, programadores, uma solução do tipo ORM, né, que é Object Relational Mapper, né, que na verdade o que ele faz, né, é fazer o mapeamento dos objetos para a tabela do banco de dados, né. A estrutura do Django, ela sustenta vários bancos de dados, como PostgreSQL, MySQL, Oracle, né, e ao mesmo tempo NoSQL. Há uma série de projetos e forks que permitem o funcionamento aí junto com esses bancos de dados. Assim, a gente consegue uma simplificação ao máximo dos acessos a dados aí dos bancos de dados. Outro diferencial é a interface de administração, né? O Django fornece uma interface chamada de Django Admin, né? Que é aí um grande ponto positivo desse framework. Pensando em pontos positivos, ele também oferece aí contínua evolução, né, que também é perigosa, como a gente citou em alguns casos, né, e também oferece recursos, né, ele tem recursos de autenticação, de autorização, né, pensando aí em segurança, além da interface administrativa, né, sistemas de template, caches integrado, roteamento de URL, né? Além da questão da internacionalização, né? Suportar aí aplicações multi-idiomas, né? O Django também, ele faz uma coisa interessante, que é implementar os modelos MTV, né? Que é Model Template View, né? A ideia aí é segmentar as funcionalidades da aplicação. O Django possui uma extensão indicada para a criação de web service RESTful, né? O Django, essa é o Django REST, né? Com ele, a gente pode tratar aí com mais facilidade os códigos de status do protocolo HTTP, né? E manipular dados no formato JSON e XML, além de outros recursos aí que aceleram o desenvolvimento das nossas aplicações. Slide com os logos do Django e Django REST e os tópicos. Contínua evolução. Estrutura de alto nível escalável. Variedade de bibliotecas. Projetos de médio e grande porte. Mecanismos de autenticação. Conectividade com BDs. Web Service REST. Bom, pessoal, finalizamos a aula 2 da nossa disciplina aí da semana 4, né, de formação profissional em computação, falando de bibliotecas e frameworks. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e acompanham o logo da Univesp TV, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo.